o vencedor das eleições primárias realizadas neste domingo, Javier Milei, candidato de direita a presidente da Argentina, fez o seu primeiro discurso após o resultado. Dentre as suas propostas, ele pretende permitir a liberação da venda de armas de fogo, além de dolarizar a moeda, acabando com a desvalorização do peso. O economista tem um discurso de ferrenha defesa do livre mercado e se define como ultraliberal, corrente que defende um modelo de capitalismo sem a regulação do Estado. E para enfrentar a forte crise econômica que a Argentina atravessa, Milei propõe fechar o Banco Central e privatizar empresas estatais. O economista ficou com cerca de 30% dos votos e a coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio ficou em segundo lugar com 28%. Os partidos de esquerda da coalizão do presidente Alberto Fernandes e da vice Cristina Kirchner obtiveram 27%. Vamos começar esse giro de análises com José Maria Trindade. Zé, como avaliou o resultado nas prévias da Argentina? O quanto essa votação de Javier Milei diz respeito à insatisfação dos argentinos, tanto com a esquerda quanto com a direita tradicional de Maurício Macri? Chegou a vez de Milei? A conclusão disso aí é que o presidente Fernandes, ele viu que a coisa estava ficando feia demais e ele falou: não vou candidatar à reeleição, nem quis. Olha, é o seguinte, a Argentina está com couro duro, está sofrendo demais há muito tempo e a eleição de consecutivos presidentes de esquerda tem feito o país sofrer e a população está empobrecida, o dólar incontrolável. A economia da Argentina está sem previsibilidade e é muito difícil um ambiente de negócios nessas condições. O que aconteceu na Argentina é isso. As pessoas estão vendo que existe uma outra proposta e que essa outra proposta tem que ser testada, levada em frente na Argentina para que possa melhorar. As propostas dele são consideradas absurdas, como, por exemplo, a inexistência do Banco Central, mas ele não está inventando. Existem defesas de que a economia tem que ser livre mesmo, aberta mesmo. Até nos Estados Unidos há quem defenda a direita, mas a direita defende que não haja o Banco Central para controlar a economia, ou seja, é o laissez-faire, né? Deixar e fazer, deixar e passar. Essa é a história. Então a defesa dele está encontrando eco e ele pode sim ganhar as eleições na Argentina e seria bom fazer esse teste, porque a Argentina merece passar desta fase longa aí de dificuldades. Pois é, Mota, também queria pedir a sua avaliação, sobretudo em relação às primárias, mas você vê semelhanças entre o que acontece na Argentina, o cenário político eleitoral e o que aconteceu no Brasil em 2018? Sim. Vejo uma enorme insatisfação acumulada na sociedade, que não aguenta mais viver para pagar impostos e ser explorada por uma casta de políticos que se coloca acima da lei. É isso que acontece no Brasil, é isso que acontece na Argentina, é isso que acontece em vários outros países da América Latina. É a mesma história do pai dos pobres que promete resolver os problemas de todo mundo. É o que aconteceu na Argentina com Juan Domingo Perón, fundador do peronismo, que infectou a Argentina com esse vírus, do qual o país não conseguiu se livrar até hoje. E uma prova, talvez uma das melhores demonstrações disso que eu estou dizendo, é a resposta que a maioria da mídia deu para a surpresa do Javier Milei, chamando-o de extrema-direita, ultradireita. Nós temos no nosso jornalismo pessoas que não conseguem entender a diferença de um conservador para um liberal, para um libertário, que é o que o Javier Milei é. Ele é um libertário. Os libertários colocam a defesa da liberdade individual acima de praticamente todo o resto. E como o Zé Maria disse muito bem, há uma defesa muito boa da não existência do Banco Central. Basta a gente lembrar que quando a moeda, o dinheiro foi inventado, ele não foi inventado pelos governos. O dinheiro foi uma invenção da sociedade. Muito tempo depois foi que o Estado criou o monopólio. Os reis disseram: só quem vai cunhar moeda aqui sou eu, né? Depois se passou dessa fase para a fase do papel moeda,
que aqui é uma enganação, né? O cara tirou o ouro que você tinha, te deu o papel e disse assim, olha, na hora que você quiser o ouro, você me traz o papel que eu te dou o ouro. Depois até isso acabou, foi o fim do padrão ouro. Então hoje o que a gente tem é um pedaço de papel na mão que a gente combinou que vale alguma coisa. E aí o melhor argumento para tirar esse poder das mãos do governo, Zé, é que o governo abusa desse poder, emitindo dinheiro do jeito que ele quiser, o que causa a inflação. Então o Javier Milei é uma boa novidade. Eu não tenho certeza, não tenho uma avaliação muito precisa do quanto ele representa enquanto projeto político. Há quem diga que ele sofre de uma certa instabilidade emocional. Agora, quanto às ideias que ele está trazendo, as ideias do libertarianismo, são essas ideias que o Adam Smith apresentou em 1776, a mão invisível do mercado, a ordem espontânea. É isso que gera riqueza, não é o Estado. Pois é, e o Tomé Abduch, que está com a gente, gentilmente atendeu o convite da Jovem Pan, está abrilhantando a bancada de Os Pingos nos Is. Ele é um jovem político, deputado estadual eleito, mas oriundo da iniciativa privada e acompanhou muito o processo eleitoral de 2018, que culminou com a vitória de Jair Bolsonaro. Tomé, como você tem observado esse desempenho, essa performance de Javier Milei? Ele pode percorrer um caminho semelhante ao de Jair Bolsonaro em 2018? Ele está percorrendo um caminho muito semelhante com o presidente Jair Bolsonaro pela insatisfação da população. Como já foi colocado aqui, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, a esquerda destruiu a Argentina. A Argentina, que alguns anos atrás era um dos países mais prósperos que nós tínhamos na América do Sul, onde todos queriam viajar, que era chamada da Europa das Américas, é um país que está totalmente sucateado, com uma corrupção sistêmica acontecendo, com a população insatisfeita, com crimes acontecendo todos os dias, a inflação totalmente descontrolada. E o Javier, claro que vai ser taxado por muitos como um extremista, como um fascista, mas na verdade ele é um liberal. O que ele quer é poder fazer com que a Argentina volte a ser a Argentina que foi um dia. Livre comércio, liberação das armas, respeitar a população, valores e princípios. É claro que ele tem um jeito agitado, um jeito de se colocar muito firme em relação às pautas todas, mas ele representa o desejo da sociedade de um país diferente, de um país que tenha um futuro pela frente, e não o país que nós encontramos hoje. Mas o que mais me deixou atencioso nessas eleições das prévias foi que todas as pesquisas davam Javier Milei em terceiro lugar. E ele está em primeiro lugar. Inúmeras pesquisas diziam que ele seria praticamente passado por cima pelos candidatos de esquerda. E não é o que acontece. A vontade da população é que o país tenha um alinhamento, tenha as contas públicas organizadas, o país não gaste mais do que tem. O empresário, que é quem gera riqueza, quem dá oportunidade, possa trabalhar de maneira livre, com impostos menores. É o que a grande parte das pessoas que moram em países que estão hoje sendo administrados pela esquerda querem. E inúmeros exemplos mostram que as administrações de esquerda não levaram nenhum país para um crescimento significativo, para a diminuição da pobreza. Muito pelo contrário, a gente só vê países onde as pessoas passam fome. Vai lá, Zé. Eu também. Pois é. Olha, o que você está dizendo é muito importante, porque na minha experiência aqui, você sabe disso, eu lido com as pessoas que vêm a Brasília discutir, pedir tudo. Os empresários que vêm a Brasília querem isso que você está dizendo: liberdade e segurança jurídica. Isso é muito importante para um país e para a economia. Zé, complementando, os empresários são as pessoas que fazem o Brasil dar certo. Veja o agronegócio. A grande maioria das pessoas trabalham para as empresas, não trabalham para o governo. Quando a gente sufoca o empresário com burocracias, com impostos altos, a gente tira a força de produção de uma nação. E uma pessoa, quando ela trabalha e ela tem oportunidade de ter um bom emprego, ela recebe mais, ela gasta mais. Quando ela gasta mais, ela gira economia, a indústria trabalha mais, os distribuidores vendem mais, a ponta, que é o varejista, vende mais, gera mais emprego e paga mais imposto. E assim a sociedade roda. E a esquerda, ela tenta sufocar quem produz riqueza no Brasil, que é a classe empresarial. E pior do que isso, colocando trabalhadores
contra as pessoas que dão a oportunidade de emprego. Então eu vejo que a Argentina está indo por um bom caminho, eles estão clamando por algo diferente e vamos aguardar para ver se Javier Milei vai ter um bom caminho aí ao longo dos próximos meses e possa se tornar o próximo presidente argentino. Pois é, agora Thiago Pavinato, também queremos ouvi-lo acerca da performance de Javier Milei, surpreendendo a muitas pessoas. Como bem disse o Tomé, vários institutos apontavam um desempenho muito inferior a esse que nós pudemos observar. Agora, esse resultado passa somente pela ineficiência ou até incompetência de vários governos progressistas e peronistas, ou tem outros ingredientes? Bom, tem muita coisa, né? O Tomé falou, né? Alguns anos atrás a Argentina era vista como a Europa dos trópicos, mas faz muito tempo, né? Pra gente pode fazer pouco, viu, Tomé? Mas isso já faz 20 anos. Estamos falando de mais de 20 anos. A Argentina, ela teve esse respiro, né? Vale lembrar que o Néstor Kirchner, que é o falecido marido da Cristina, que é ainda a vice-presidente, que foi presidente da Argentina por diversas vezes, ele assumiu em 2003. E aí começou um fortalecimento do kirchnerismo, que acabou obnublando até o peronismo. Por quê? Depois do governo de pouco menos de 2 anos do Eduardo Duhalde, que é, no século XXI, o presidente mais bem avaliado da Argentina, ele conseguiu fazer uma série de reformas e administrou o país de maneira que, associado ao boom das commodities, que favoreceu tanto o Brasil quanto a Argentina a partir de 2003, fizeram a população do Néstor Kirchner explodir. Tanto é que, simbolicamente, Lula e o Néstor Kirchner pagaram a dívida com o FMI no mesmo dia. Na mesma data, a cerimônia de pagamento da dívida do Brasil com o FMI foi a cerimônia de pagamento da dívida da Argentina com o FMI. E Néstor Kirchner, então, ele se aproveitou do bom e rápido governo de Duhalde e começou a fazer o seu neoperonismo. Se ele pegou condições internacionais boas e também uma Argentina bastante ajeitada, porque vale lembrar que antes do Eduardo Duhalde, a Argentina teve aquele período bastante conturbado entre o Fernando de la Rúa e o Eduardo Duhalde, em que em um mês a Argentina teve 3 presidentes diferentes. Então o Duhalde fez um bom trabalho, o Kirchner pegou, mas aí ele começou a inovar, ele pôs o pé no acelerador do progressismo, coisa que Lula não fez aqui. Tanto é que ele começou a imprimir dinheiro a uma certa altura, e o Segré nos contava hoje que, dada a medição da nota do peso argentino, se você colocasse um peso na frente do outro, você chegava da Terra à Lua e dava 135 voltas. Esse foi o tamanho da impressão de dinheiro feito pelo governo de Néstor Kirchner, que depois foi herdado por Cristina. Ambos, Néstor e Cristina, têm uma fortuna incalculável, recebida sabe-se lá Deus como, e a Argentina nunca saiu deste buraco. Quando o Macri entrou, muito se esperava dele, mas ele não conseguiu fazer as reformas estruturais que tinham sido prometidas, muito até pela campanha peronista através de sindicatos que pararam a Argentina em diversas oportunidades, e muito se teme que o Milei, se ele vir a ser eleito no dia 22 de outubro, ele possa sofrer com o mesmo destino do Macri. Ele possa ser apenas uma esperança, fumaça, mas sem fazer fogo. Mas é interessante esse tratamento, né, que a mídia consorciada brasileira vem dando como extrema-direita, outros como ultradireita, como se eu estivesse vendo aí a ascensão de Hitler na Argentina. Quando, na verdade, não é, o grande culpado pela grande desgraça na Argentina no século XXI foi o falecido marido da atual vice-presidente,
muito amigo, aliás, do nosso, mais uma vez, presidente. E teve jornal que até chegou a dar o resultado dessas primárias da Argentina, dizendo o seguinte: a ascensão da extrema-direita, da ultradireita, é este sujeito aí do vídeo. Uma falta de respeito danado. E engraçado também foi a reação do Palácio do Planalto. Pessoas próximas ao presidente Lula, e vale lembrar que o presidente Lula, ele passa a mão na cabeça do Maduro e diz que a Venezuela é uma democracia, por exemplo, que ela tem eleição. Agora, com o resultado das primárias, o que se diz lá no Planalto? Pessoas próximas do presidente Lula dizem que esse resultado não foi espontâneo, não foi justo. Esse foi um resultado de cabresto do FMI. A culpa desse resultado é do FMI. Bom, a culpa do resultado na Venezuela não é estupro, tortura, assassinato, não é arma na cabeça. Mas lá na Argentina a culpa é desse ente incorpóreo, que não tem uma arma na mão, chamado FMI. FMI, aliás, que emprestou para a Argentina, para o Fernandes, atual presidente, cerca de 45 bilhões. A dívida da Argentina, meus senhores, supera 90. Então não é por culpa do FMI, mas é engraçado. Isso levantou uma bandeira. Será que o governo Lula, ele, diante desses resultados das primárias, por quê? O que são as primárias? As primárias não são nada, senhores. As primárias são um recurso inventado pela senhora Cristina Fernandes, né, Cristina Kirchner, para analisar o cenário eleitoral antes das eleições e assim fazer a sua política populista e mudar o resultado se ela estivesse ameaçada por outro candidato. Por isso, primária... É um termômetro. Não serve para nada, mas se faz... E lá ainda a urna eletrônica com voto impresso para que as pessoas possam auditar, é assim que funciona na Argentina, e lá aconteceu de Milei sagrar-se o primeiro nome. Mas a questão é que a primária, neste momento, não serve para nada para quem está no poder. Porque quem está no poder não tem dinheiro para absolutamente nada. E aí a preocupação foi a seguinte: será que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pode usar recursos do BNDES para privilegiar o candidato de esquerda? Ao que tudo indica, economicamente parece que não, porque não há tempo hábil para isso. Mas se houvesse, talvez pudesse usar. A comparação de Milei com Bolsonaro, acho que é um pouco exagerado. E, por fim, aos que criticam Milei pelo fim do Banco Central, e eu quero encerrar aqui, cabe dizer o seguinte: o Banco Central na Argentina não é autônomo. O fim do Banco Central argentino, nos moldes que a Argentina o tem, é uma bênção para a Argentina, porque ele só serve para mascarar desmandos do governo e, é claro, nunca cuidou da saúde da moeda.